Salve, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. A volta do carnaval aqui no canal, né? E a gente volta com um clássico entre Santos e Corinthians. O jogo foi realizado na Vila, né? Um jogo, o clássico alvinegro aí. Um jogo muito gostoso de assistir, um jogo movimentado, muito gostoso de ver. E pode parecer clichê, pode parecer uma loucura, porque a maioria dos jogos que a gente faz aqui, que eu trago pra vocês, eu começo os vídeos assim. Porém, a gente dá sorte de pegar jogos realmente movimentados, realmente com, com bons momentos, com bons lances, jogos gostosos de ver. Então já deixa o seu like aí, já comenta o que achou do clássico. Você, torcedor santista, seja bem-vindo, se inscreva no canal também, compartilha nas redes sociais. Torcedor corintiano, idem, seja muito bem-vindo. Compartilha, comenta o que achou do jogo e se inscreve também no canal aí. O jogo, ele por si só, por ser clássico, por nenhuma das duas equipes estar matematicamente garantida, ainda que falte para o Corinthians muito pouca coisa, a classificação. O Santos ainda precisa de um pouquinho mais de trabalho, mas o Corinthians está muito mais tranquilo. A classificação não está garantida, mas... E por conta disso, e além do fato de ser um clássico, mostrou muita movimentação desde o seu início. Tanto que aos 5 minutos, uma cavadinha que virou um passe em elevação, o atacante santista toca por cima do Cássio, só que ele toca muito fraco, com pouca força. A zaga do Corinthians consegue se recuperar e evitar o que seria o primeiro gol do clássico logo aos 5 minutos de partida aí. O que já daria, por si só, outro panorama pro jogo. Você está jogando em casa, perdão, você está jogando em casa e abrir o placar logo aos 5 minutos seria coisa dos deuses, né? Seria o desejo de toda a equipe. O Santos continua pressionando e aos 8 o Lucas Lima, lembra dele, torcedor? Faz muito tempo que eu não falo dele aqui. Eu acho que o último jogo que eu falei dele, acho que uma vez, no jogo São Paulo e Fortaleza, talvez. Pois bem, o Lucas Lima recebe essa bola, faz um cruzamento muito bem feito. E o Speed Mendonça, ex-Corinthians, cabeceia livre, muito bem cabeceado, muito bem posicionado, e acerta um belo cabeceio, porém para fora, ele não consegue abrir o placar. Ou seja, o Santos teve duas oportunidades de abrir o placar em casa, em menos de 10 minutos, num clássico, independente se é contra o Corinthians ou não, mas nesse caso seria, mas é um clássico, e não conseguiu converter. E o Corinthians, a partir daí, começou a jogar também, começou a sair pro jogo botando as manguinhas de fora. O Renato bateu uma falta, isso aos 14, 15 minutos, o Renato bate uma falta para dentro da área, ela passa com todo mundo, passa com perigo. Era aquela bola que se um desvio mata o goleiro, seja de qual lado fosse, esse desvio mataria o João Paulo. Aos 22, o Yuri Alberto, ex-Santos, finaliza depois do passe do Juliano. O João Paulo faz uma bela defesa fechando o ângulo. O Juliano acha um belo passe na entrada da área santista. O João Paulo fecha o ângulo na finalização do Yuri, uma bela defesa do goleiro santista. Aos 24, uma jogada coletiva do Corinthians. Jogada rápida de troca de passes. Até que essa bola chega na lateral direita e essa bola é rolada para trás. Yuri pega e finaliza, fazendo 1-0. O famoso gol de Eleven, para quem jogou sabe o que eu tô falando. E a Edna anulou o gol. É aquele gol, aquele que deu uma baita polêmica, que muita gente discordou, muita gente concorda, muitos hábitos concordam. Mas foi um lance de perigo, então tem que estar aqui. Inclusive,
Você, torcedor, achou que o gol foi bem anulado, foi mal anulado? Concorda com a escolha da Edna como árbitra para esse jogo? Comenta aqui também. E o gol foi anulado. E o Corinthians, apesar de tudo, apesar desse balde de água fria, sair na frente fora de casa, tendo gol anulado, não se abateu e conseguiu esse gol aos 31 minutos, com o Renato Augusto batendo falta para a área, o Gil escorando e o Yuri Alberto finalizando. Dessa vez valeu. E fazendo valer a única lei que funciona nesse país, que é a lei do ex, que sempre está presente nos jogos aí, seja o jogo que for, seja jogo grande, jogo pequeno, jogo enorme, final, primeira rodada de campeonato, ela sempre está aí. E o Corinthians sai na frente com o Yuri após essa jogada. Lá para a parte final do jogo, já dentro dos acréscimos, 46, o Santos teve uma oportunidade gigantesca com o zagueiro Michael God of Zaga ex-São Paulo, que sozinho, não tinha ninguém em volta dele, cabeceou para fora. Ele teve tempo de se posicionar, ajeitar o corpo, escolher o canto e errou a cabeçada, perdendo uma chance claríssima para a equipe da casa, que foi premiada, equipe santista, aos 51 minutos, já absurdamente dentro dos acréscimos, que foi longo também por conta dessa indefinição do VAR, de anular ou não o gol do Yuri. O Lucas Barbosa chuta de fora, a bola desvia, engana o Cássio, e o Santos vai para o primeiro tempo com um empate, praticamente no último lance do primeiro tempo. E o primeiro tempo termina assim. Foi um primeiro tempo por si só muito movimentado, muito interessante de assistir, com alternância no mando de jogo, no domínio de partida, né? Antes da gente voltar para o segundo tempo, eu vou pedir para você deixar o seu like, comentar o que achou do jogo e compartilhar nas redes sociais, que me ajuda muito. A gente vem de uma crescente muito interessante na Copa e a gente quer continuar cada vez mais trazendo torcedores para o nosso time aí. Então compartilha esse vídeo, comenta o que achou do jogo e curte muito esse vídeo, que ajuda muito aqui o canal. Valeu, galera! Voltando para o segundo tempo, o Santos, como dono da casa e embalado com os últimos minutos, que fez com a jogada do Michael e com o gol do Lucas Barbosa, vai para cima do Corinthians e logo aos 12 tem uma oportunidade de passar perto do travessão, já assustando o Cássio, dando as caras no segundo tempo. A resposta do Corinthians vem aos 19, 20 minutos com o Juliano, que fez um bom jogo, fez aquele giro de corpo e bateu para fora. 2 minutos depois, ali aos 21, 22 minutos aproximadamente, o Roger Guedes bateu pro gol depois do escanteio. Foi um escanteio cobrado, o Roger Guedes pegou a sobra desse escanteio, bateu muito bem e aumentou a vantagem corintiana, retomou a vantagem do Corinthians, fazendo 2-1 pro Corinthians, isso aos 21, 22 minutos. Um golaço do Roger Guedes, diga-se de passagem. O Corinthians teve outra oportunidade lá pelos 40, lá pelos 36, 37 minutos, quando o Roger Guedes mais uma vez tem a oportunidade de finalizar. E o João Paulo, que é um baita goleiro, faz a defesa. E aí no final do jogo, 44, 45 minutos, um pênalti pro Santos. Pênalti que você tá ganhando fora de casa, no final do jogo você não pode fazer um pênalti. Foi um erro do Giovani, o moleque é novo, que custou a vitória. Tem que dar um desconto, porque o moleque é da base, o moleque nem da posição ele se afobou ali, errou a jogada e acabou saindo a penalidade. Isso aos 44, 45 minutos. E o Marcos Leonardo bateu no meio do gol, tirando do Cássio, empatou a partida em 2-2. E o jogo terminou assim. O empate entre Corinthians e Santos
na Vila Belmiro. Foi um jogo muito movimentado, foi um jogo muito gostoso de assistir. Foi um jogo com alternância de placar, de domínio, não foi um jogo morto. Entendeu? Por ser um clássico também, era o que a gente esperava. Ai, mas o Corinthians é um time melhor. Ai, mas o Santos isso, o Santos tá na parte de baixo da tabela, o Santos tá com um monte de moleque. Mas quando é clássico jogando em casa, você não pode ter um favorito. Não é todo dia que você vai pintar um 7-1 num Corinthians e Santos, por exemplo. Não é, isso não é o padrão. O padrão é um jogo disputado, um padrão é um jogo equilibrado e a gente tem que levar em consideração que esse empate saiu, querendo ou não, em virtude de um erro de um jovem jogador que estava fora de posição. Ele é atacante, estava tentando ajudar a defesa ali, tentando auxiliar a equipe e cometeu erro como todo jogador já cometeu, seja ele iniciante, experientíssimo, e causou um empate. Mas, e o Santos aproveitou a oportunidade que teve. Foi um jogo bom de ver, não foi um jogo onde as equipes se acovardaram, fizeram um gol e eu vou fechar a casinha aqui, entendeu? Ambas as equipes têm muito o que melhorar, muito o que melhorar. O Lázaro, por ser ainda mais iniciante que o Real Madrid, o Corinthians ainda está num processo, ainda que tenha um elenco melhor, está num processo de início mesmo, de trabalho, de temporada. O Dai Hallman, querendo ou não, tem uma experiência maior, entendeu? Então, foi um jogo legal, foi um jogo bom de assistir, por tudo isso que eu falei. Apesar do Corinthians ter um elenco maior, o técnico é novo, estava jogando fora de casa, foi o que aconteceu, que ajudou para o empate, foi um erro, foi um equívoco de um jovem jogador, que acontece sempre. O jovem jogador está sujeito a isso, entendeu? Ele vai errar. Os jogadores jovens vão errar, não foi o primeiro e não vai ser o último. Então, como um todo, foi um jogo legal de assistir, foi um jogo bom, foi um jogo até que bem movimentado. E o placar foi justo pelo que foi apresentado, né? Essa foi, pelo menos é isso que eu tirei dessa partida. E você, torcedor, concorda comigo? O que achou do jogo? Comenta o que achou do jogo. Deixa o seu like se gostou do vídeo. Perdão pela minha ausência nos últimos dias aí. Compartilha esse vídeo com a rapaziada. Muito obrigado pela companhia no vídeo até aqui. Tamo junto e fiquem com Deus.